Olá, bom dia, boa tarde, boa noite, dependendo do horário que você nos dará a honra de nos assistir e nos ouvir. Estamos mais uma vez iniciando o Tempo de Despertar o Ser, grupo de estudo do Movimento Espírita Francisco de Assis, que tem como objetivo o autoconhecimento, e estudamos há um tempo já, mais de 10 anos, as obras de Sebastião Camargo, né, por entendermos que nela nós temos todas as e um pouco mais de outras obras do Espiritismo, como as de Joana de Ângeles, as obras básicas, as obras de Ramatiz, as obras de Leon Denis, Pietro Baldi, tantos outros autores que nos traz a luz do conhecimento para que nós possamos nos compreender e vivermos de maneira plena o que viemos viver neste planeta Terra. Então vamos lá, estamos aí, ó, iniciando depois de um longo inverno para nós de férias, né? Hoje está muito frio aqui na minha terra, eu acho que não sei se na sua aí está também, né? Mas acho que no Rio está friozinho, a Pamela pode nos dizer, Três Lagoas e São Paulo também deve estar bem friozinho como está aqui. Mas estamos aqui para nos aquecer através do conhecimento. Eu vou passar o bom dia da sala, né? E já vou pedindo para cada um ver o que lembra, né, do que foi visto até aqui. Nós estamos na introdução do livro, né? E na introdução do livro Despertar da Consciência, de Sal da Terra, Luz do Mundo, nós temos uma introdução para cada um dos 10 capítulos, né, que nós vamos estudar. E hoje nós estamos no capítulo 2, né, que é o Criador e a Criatura, a introdução deste capítulo. E está na página 53. Mas foi visto, né, em alguns domingos, nós estudamos a fé, razão e intuição. Então, eu vou pedir aí para cada um de vocês colocar aí a frase que ficou, dar uma olhadinha aí no livro de vocês, né, o que mais marcou dentro desse estudo que foi feito há mais de 3 sábados atrás, 3 domingos atrás, né? Nós paramos, né? Nós demos uma paradinha, mas voltamos hoje. Então, fica aí a dica, né? Quem quiser comentar, comente. Se não quiser, não tem problema. Dá o seu bom dia aí, Pamela, para o grupo. Bom dia a todos e a todos. Mais um domingo, e um domingo bastante especial, né? Porque é um domingo que a gente celebra o Dia dos Pais. E eu me lembrei, até mandando para algumas pessoas uma mensagem que está na página 75 do livro Despertar da Consciência do Átomo ao Anjo, é 71 e 72, que ele diz assim: Deus é pai e é mãe concomitantemente, portanto, todos os seres não são dele, senão fulgurações, isto é, diminutas frações da sua perene substância. Então, se nós temos a mesma origem, a mesma natureza e a mesma destinação, nós precisamos aprender a nos relacionarmos. E a fé é o conhecimento que deve ser colocado em prática através da fé vivenciada. E ela vai se tornando tão presente em nós, que ela vai se tornar como fé inquebrantável, a ponto do Sebastião, né, dizer aquela frase do Chico, que que o perdão não existe, porque não existe ofensa. E uma coisa que me ficou muito marcante na quinta vivência Despertar da Consciência na Fazenda Capituva foi o seguinte, que quando você está numa posição de ofensa, quem é o mais, vamos dizer assim, entre aspas, a vítima, ela é porque ela está
em ser um potencial, o perdão está em latência, em potência. Ou seja, eu estou disposto a poder colocar em ação aquele evangelho que eu já estou vivenciando no dia a dia. Maravilha, Pamela. Muito obrigada pelas felicitações, né, aos papais. Eu acabei não falando, né? Todos os pais, então, se sintam abraçados do grupo. Temos aqui o seu Luiz, né? Então, nosso abraço, seu Luiz. Feliz Dia dos Pais. Bom dia, seu Luiz. Dê o seu bom dia ao grupo. Bom dia a todos. Eu, como pai, eu agradeço. O texto da Pamela lembra bem esses dois lados que nós temos, né? É só um dia, realmente, né, que é para marcar, mas o pai, a mãe, eles são pais e mães todos os dias, né? Aí marcaram um dia para lembrar isso daí, aqueles que são esquecidinhos dos valores do pai, né? E um dos vídeos que eu vi é a gente gostar do pai do jeito que ele é, independente do que você queria que ele fosse. Porque a gente acaba criando um pai ideal que eu não me torno quando sou pai, né? Então, esse vídeo lembra que a gente tem que entender as falhas ainda, morais até mesmo, falhas do dia a dia desse pai, que é um aprendiz também, né, na educação do filho, é um aprendiz com essa alma, né? E que não acessa esse arquivo e que acaba cometendo equívocos aí, né? E por parte do pai existe muito desses equívocos, né? Abandonando a mãe aí grávida ou abandonando o filho. E o filho, lógico, né? Cresce com alguns traumas, mas poderia valorizar por não terem o casal pensado num aborto que teria tirado a existência desse ser. Né? Então, só por essa oportunidade, a gente tem que agradecer, né? Porque o valor do pai, ele é um aprendiz também, como todos nós. E lembrando do livro, bem rapidinho aqui, né? Nós tivemos aqui o título da Educação Integral, né? E ele lembra a nós que nós teríamos que ter uma mente que não existisse amarras, que a toda nova experiência ele estivesse aberto a estudar, analisar e tentar ver se incorpora como valores em você mesmo ou passa só como uma experiência. E depois vem uma síntese do livro, do livro dos Espíritos. Eu lembro bem isso daí, assim, para dizer que valorizando o livro dos Espíritos, né? E ele fala aqui em várias partes que é a busca da felicidade do homem mesmo nesse mundo, né? E o livro dos Espíritos lembra muito, né? E lembra aqui pelas práticas da pura moral cristã. Aí o Manu faz uma apresentação, que é o nosso amigo, né? E faz uma ótima apresentação, lembrando bem tudo isso daí. Infinitos caminhos de aprendizado, profícuo por meio da intuição, mas apurado, e da inspiração advinda da bondade dos nobres tutelares de mais alto, que o brindarão com fonte inexaurível do conhecimento superior e da experiência salutar. Ele lembra aqui que o Manu que a inspiração, né, será o nosso primeiro socorro, mas jamais nós deixaremos de ter a inspiração desses seres que já têm mais experiência que nós e que poderão nos ajudar. Né? A intuição, ele lembra aqui que a intuição vem do nosso próprio ser, né, desse arquivo, né? Eu ia falar arquivo morto, mas não é um arquivo morto, é um arquivo vivo, morto para mim que durmo. E para aqueles que acordam, o arquivo serve como direção e meta. Então, ele lembra bastante aqui. E por fim, aqui, da introdução,
ele vai lembrar os objetivos do livro, né? Nesse aprofundamento dessa doutrina, e vai lembrar para você que em todas as religiões existem sementes de verdade, e que você, apurando bem, você pode tirar de todas essas sementes essa parte que você pode incorporar e alimentar e fazer crescer dentro de você como um fermento. E tanto é que no livro de hoje, né, nós vamos começar com um poeta islâmico. Então, o poeta islâmico, depois vocês vão ver aí que conteúdo maravilhoso que ele vai trazer. Obrigado a todos. Obrigada, seu Luiz. Adriana, deixa eu só falar, eu coloquei, se você quiser, eu te mandei o texto, colocar na descrição. É um texto que está no primeiro livro. Tá. Eu acabei colocando nos nossos comentários, mas depois eu ponho na descrição, então. Eu acabei colocando aqui já, não sei se você viu nos comentários, ali só deu tudo dividido. Então tá, colocarei. Bom, muito obrigada, seu Luiz, né? Importante as colocações, seu Luiz fez um resumo de tudo, né, que nós lemos aqui, estudamos sobre fé, razão e intuição e o que mais ficou. Vou passar agora o nosso bom dia para a dona Miriam. Bom dia, dona Miriam. Estávamos com saudades de você. Sabemos que a missão foi dura, mas vencida. Deus te abençoe aí. Bom dia, meus queridos. A lição foi dura, mas, como diz o nosso estudo, o que vocês estudaram, eu acompanhei, não afinco, mas sim, a fé e a intuição bateu em mim mesmo. Nessa vivência que eu tive nessa missão, que estava bem, entre aspas, complicada, eu tive muita fé e a minha intuição de eu pedir tanto para Deus, né? Que na hora do desencarne da minha mãe, que ela não fosse do lado do meu irmão, que é muito, muito apegado a ela. Era, e é ainda, né? Mas eu pedi muito, eu tinha muita fé e a minha intuição que não ia acontecer. E realmente aconteceu no momento com o meu filho, que é mais estruturado, né, no nosso evangelho. Então, foi tudo em paz. Então, se trabalhar com fé, né, e a intuição que você vai conseguir, você consegue tudo nessa vida, e paz. E para os pais, vamos lembrar que todos os dias é dia dos pais, né? Não adianta no dia dos pais fazer um churrasco, dar um presentão caro, e durante o dia, todos os dias, a semana, o mês, ano, e maltratar os pais. Então, é amor todos os dias para receber esse grande presente. Bela lição, dona Miriam, né? Muito obrigada pelo ensinamento, pela vivência transmitida para nós aqui, né? Então, para nós fica realmente, né, a necessidade de nós entendermos o que nós somos enquanto experiência, né? Experiência, como o Joana de Ângeles termina esse livro, esse capítulo, na verdade, esse tópico. Nós somos um conjunto de experiência que vamos formando o nosso caráter, né? E a personalidade que nós temos. E isso nos impulsiona ao avanço, ao progresso, né? Ao crescimento. E como que a gente pode trabalhar o que já há de nobre em nós, expandir, né? E deixar, né, que as coisas fluam de maneira melhor, aproveitando mais cada dia, cada momento, não nos deixando ficar parado, né, no marasmo, na dor, no sofrimento, ou repetindo. Eu penso que o grande problema do espírito, né, ainda é a repetição, porque a gente não se liberta
tão simplesmente de estruturas que nós construímos por diversas encarnações, por isso que ela fala, né, que somos um conjunto de caráteres, porque fomos já diversas personas, e aí esse conjunto que está estruturado em nós é que nós vamos bater de frente. Então, o autoconhecimento, ele vem buscar enfrentar exatamente, né, esse ser que está estruturadinho num formato que ficou acomodadinho. Então, hoje a gente tem que se mexer, se transformar, lapidar, né, burilar, e isso, através da fé, da razão, intuição, é super possível, né? Então, a gente entende isso e acho que todos nós podemos avançar um pouco mais e atendermos à lei. Fala, Pamela. Eu estive na nutricionista entregando meus exames e a gente estava conversando, né? E, inclusive, já se fala na própria medicina, pelo menos na nutrição, em alguns profissionais da saúde, ele já fala em memória celular. Então, ela estava explicando, né, que as células, isso a gente já sabe, né, já tem uma noção mais expandida, mas só o fato de alguns profissionais da saúde já falar sobre esse assunto e mostrar que você já pode vencer através do diálogo com você mesma e com as suas próprias células, de que você pode vencer, né? Mostrar para ela que você avançou numa linha do tempo e que você pode avançar muito mais, isso já é um avanço demais. Verdade, Pamela. É incrível, vários médicos que a gente já acompanha, e eles falam da memória celular. E aí você vê, né? Essa memória celular, ela vem carregada do quê? Qual é a memória que ela tem, né? E aí, claro, partiu do espírito, né? O espírito que vem trazendo diversas vivências e ele acreditava, né? Acreditamos que aquele é o melhor sentido da vida. Por isso que a questão da verdade é uma verdade temporal, né? Relativa às nossas verdades, né? Elas não são ainda. Por isso que nós não somos espíritos eternos, nós somos espíritos imortais, né? Eternidade está relacionada às leis divinas, porque daí é eterna, né? Aí vem de Deus, imutável. Agora, o ser humano, ele é mutável, ele tem que se transformar, tem que evoluir. E aí a grande questão, né? O meu processo de pensamento, ele tem que modificar-se ao ponto de fazer com que as minhas células compreendam essa transformação. Então, o hábito alimentar, né? Poxa, tem algumas coisas que a gente adora comer, né? E o organismo pede, entre aspas, né? E aí a gente cede aquela vazão, né? Então, por exemplo, às vezes a célula não precisa daquilo, né? E ela já está viciada naquilo. E a gente cede, né? Porque a gente se deixa dominar. Então, só para vocês entenderem, né? Esse processo de relação do mundo físico com o mundo espiritual, né? Eu, espírito, e eu, matéria, né? Porque nós estamos na matéria. E os dois, ao mesmo tempo, se comunicam. E aí, tanto um quer direcionar o outro, né? E às vezes, muitos de nós, por isso que o sentido nihilista, o sentido materialista, está exatamente nesse processo. Eu me deixo dominar pela matéria, porque é cômodo, né? É cômodo, é gostoso, e eu toco para frente a vida e tudo bem. Mas isso mais para frente, quando a gente vai compreendendo e entendendo, né, que para haver processos de cura, para haver processos de libertação, transformação, nós vamos precisar, né, dominarmos, controlarmos, entendermos, analisarmos. Será que eu preciso mesmo desse alimento agora? Será que ele vai me fazer o bem que o meu organismo necessita? Então eu passo a comer melhor, a beber melhor, a andar melhor, fazer exercício melhor, né? Porque eu começo a ter consciência naquilo que estou fazendo. Então é muito bem
caracterizado, exemplificado a sua vivência aí com o nutrólogo, né, com a nutricionista. Bom, vamos à leitura? O Criador e a Criatura? Vamos embora, então. A subcapítulo, o Criador e a Criatura. Deus e o Espírito. O texto é muito interessante, né? Fui mineral, morri e me tornei planta. Como planta, morri e depois fui animal. Como animal, morri e depois fui homem. Por que teria eu medo? Acaso fui rebaixado pela morte? Vi 2.000 homens que eu fui, mas nenhum era tão bom quanto hoje. Morrerei ainda como homem, para elevar-me e estar entre os bem-aventurados anjos. Entretanto, mesmo nesse estado de anjo, terei que deixar, porque é uma situação infinita, né? E é de quem Al-Rumi, um poeta islâmico, depois de Cristo, né? 1210, 1273 aqui. Grafamos em O Despertar da Consciência do Átomo ao Anjo, na página 120. Das origens da vida à sua mais alta expressão, tudo vibra e canta a melodia do amor solidário e fraterno, convidando-nos ao compasso contagiante do amor incondicional. Extraímos da segunda edição do Livro dos Espíritos, a questão 540, que em tudo serve, tudo se encadeia na natureza, desde o átomo primitivo até o arcanjo, que também começou por ser átomo. Pois, conforme consta no Novo Testamento, no princípio era o Verbo, e o Verbo estava com Deus, e o Verbo era Deus. Ele estava no princípio com Deus. Todas as coisas foram feitas por ele, e sem ele, nada do que foi feito se fez. Nele está a vida, e a vida era a luz dos homens. E a luz resplandece nas trevas, e as trevas não a compreenderam. Jó. A luz incriada, o Verbo Criador e o Cristo personificado são as três expressões máximas do grande arquiteto. Se tudo se assemelha, isso equivale a dizer, traçando um paralelo entre o macro e o micro, principalmente em relação a nós outros, que a consciência máter é o espírito em si mesmo. A intuição que lhe é inerente é a lei. A vontade é a fiel escudeira, guardiã e gerente executora. A mente é o laboratório, é o pensamento, é a sua capacidade criativa em ação. A mente é uma emanação do próprio espírito. A vontade é a dirigente que vela e esmera no cumprimento da lei, que objetiva tão somente a paz íntima e a conquista do infinito. A construtora e a gerente, com a supremacia inconteste do poder mental. O pensamento tem um poder criador inigualável, por ser a fulguração da própria vontade, que se manifesta a lei que representa a força motriz. Ambos, pensamento e vontade, criam o espírito e o corpo físico e, por serem expressões deles, demonstram-se claramente que são efeito
da proeminência da fonte geratriz, que lhe é a causa primária, posto que não há a menor possibilidade de se dissociar a causa do efeito. Em suma, o espírito detém em si, em plano menor, a onipotência, a onisciência e a onipresença. Portanto, é um Deus, letra minúscula, de fato. Então, Maravilha. sim. Pode Vai, volta, chega. pegar. Quer dar um nó na nossa cabeça, mas nós não vamos deixar. Então, ele fez aí um projeto aí desse trabalho, o espírito, mente e corpo, né? Analisando tudo e nos lembrando aqui. O texto inicial é um espetáculo, né? Aí tem essa citação, que a origem da vida é a mais alta, tudo vibra e canta a melodia do amor solidário e fraterno, convidando-nos ao compasso contagiante desse amor incondicional. Então, ele deu uma abordagem aí desse trabalho do espírito, da mente, qual é a força dessa mente criadora, qual é a força que a dirige, que é a vontade, e o efeito e a causa estão bem ligados, que não basta cuidar somente da causa, e que a gente tem que lembrar do efeito, que existe uma causa, e essa causa é algo mais profundo, que o médico não vai poder arrancar, não vai poder ceder remédio para você. O maior remédio para a mudança dessa causa é a sua mudança, o seu autoconhecimento, que é tão falado, tão cogitado entre nós espíritas, mas pouco exemplificado como seria esse. Que não basta só o conhecimento. Um dos assuntos nossos lá do encontro seria isso daí, né? Não basta você ter uma quantidade grande de conhecimento sobre todas essas informações que estão chegando aí, se você não está disposto a pôr ela em prática. Então, o nosso mestre comenta que, e eu vi isso na nossa casa, de muitas pessoas que diante dessa informação tão seríssima, né, transferindo para nós a responsabilidade dessa mudança e da manutenção do próprio corpo físico, deles alegarem que não estavam prontos para toda essa informação, que preferiu aí continuar correndo atrás dos médiuns espíritas, dos curadores, que fariam por ele o que, entre aspas, eles acreditariam que não seriam capazes. Então, nós recebemos lá o Crispim, que nós fazíamos logo de manhãzinha, recebíamos o Sol, que é uma fazenda, né, bem bonita, num lugar bem de relevo. Então, nós, tal hora lá do horário paulista, às 5h30, nós já sentávamos ali no gramado bem geladinho e ficávamos aguardando a chegada do Astro Rei. E ele nos apresentou ali esse ser que a manutenção da Terra, ele é responsável por total manutenção. Ele não estava acordando naquela hora. É nós que estávamos mudando a nossa posição em relação a ele e pudemos recebê-los, né, com uma visão mais transcendental. E ele nos mostrou, Crispim, né, que o Sol, na parte da manhã, ele tem alguns valores ali, e se você deixar um pouquinho do espaço para tentar compreender ele, então nós vimos ali, através da orientação do Crispim, cores, sabores, aquecimento, até os cobertores era tirado um pouquinho do lado quando nós começávamos a sentir a sensação da chegada, não só física desse Astro Rei, mas também como a sensação
espiritual do que ele era capaz de nos fazer. Mas também ele nos lembrou, né, do Sai Baba. Ele até visitou, eu acho que até 3 vezes, né, e de todos os valores ali que ele tem, né, de ser um dos agentes desse Criador na Terra e mostrando para o homem o que ele é capaz. Eu não acredito que ele queira manter todas as pessoas presas a ele, né? Quando ele cede um remédio, quando ele cede um ouro. Ele chegou até a comentar sobre uma pessoa que viajou talvez 3 semanas, 4 semanas para buscar um remédio e quando entrega esse remédio, essa pessoa fala, não, mas eu vou demorar mais 4 semanas para chegar lá, quando chegar lá a pessoa já morreu. E o Sai Baba falou, não, por isso não, foi lá, abriu um portal, o cara pulou dentro da sala da casa dele, fechou e levou o remédio junto. Alguém que seja incrédulo vai pensar, isso é coisa para o doutor estranho, né, fazer. Eu acho que não existe sobre a Terra. Toda ficção, na verdade, ela vai se tornar realidade um dia. E quem sabe aí nós possamos aí, porque ele está aqui para mostrar para nós que nós podemos, nós seremos capazes aí do eterno presente, nós abrirmos portais e ir até esse passado, né, complicadinho, conversar, viver o presente e criar um futuro com mais tranquilidade. Obrigado a todos. Obrigada, seu Luiz, pelos comentários. Antes de eu passar para a Pamela, eu só vou, não sei se você vai entrar nessa questão, né? Que nós vamos estar falando sobre o Criador e a criatura. Então, muitos de nós não conhecemos a distinção desses dois termos. E o Sebastião Camargo, ele traz na sua obra um glossário no final do livro, e está na página 574. Eu vou ler rapidamente o conceito, né? Só para vocês já ir pensando nesse formato, né? Porque ação e porque criação, né? Então, criação é a edificação da obra em si mesmo. Isto é, no Criador, tudo é imanente, pois nada, absolutamente nada, sai do Supremo Arquiteto, pois nada existe fora dele, né? Então, é o próprio Deus, né? Então, na sua criação. Nós, como criaturas, não criamos. Quem cria, quem faz a criação é o próprio Pai, tá? E na criação é a obra edificada dentro do Criador. Então, um é em si mesmo no Criador e o outro é dentro do Criador, pelos criadores em plano menor. Então, nós, como criaturas dele, temos potencial, como disse, né, como leu o seu Luiz no final, somos deuses, né, deuses com D minúsculo, porque quanto criatura criamos junto, né? E tudo que nós criamos alimenta a criação, pois criar é usar a mente e as mãos para dar forma a algo ou a alguma coisa fora de si. Deus não é criador, mas sim a criação. Costumamos dizer que o todo é maior do que as partes. Desse modo, Deus é superlativamente maior do que a soma de todas as partes, ou seja, é a unidade que tudo integra e a suprema consciência que tudo governa. Ok? Como menores, né? Como células, como diz-nos, né? E nos ensina Sebastião, somos células do corpo do Cristo. Então, somos seres menores que estamos compondo algo maior, né? Então, Deus, ele é o Criador, né? E nós somos criatura. Pamela, vamos lá. O que você tirou de ensinamento aí nesse texto? Várias coisas. A princípio, só acrescentando um ponto naquilo que o Luiz leu, é João, capítulo 1, versículo de 1 a 5.
Esse Jô, ele é a abreviatura de João, tá? Inclusive tem um pontinho aqui. E isso aqui, vamos dizer assim, é a causa de tudo, né? E o Sebastião, ele mostrou nas suas palestras exatamente que nós não estamos a esmo. Nós, inclusive, né, dando um spoiler, quinta-feira, a gente vai ser a gravação do meu estudo sobre as células, e aí é exatamente isso, a gente faz um estudo sobre o primeiro capítulo do livro Evolução em Dois Mundos, em que André Luiz mostra toda essa criação do espaço e que, ao mesmo tempo, a mesma matéria que é criado o espaço é a mesma matéria que usamos para criar as nossas células. O espírito cria o nosso corpo, tem um projeto, e nós co-criamos a partir dos nossos pensamentos, porque se a gente for no capítulo 5 do próprio livro Evolução em Dois Mundos, o próprio corpo espera do nosso pensamento, mesmo que eles tenham vida própria, ele espera do nosso pensamento, do nosso start, para poder desenvolver. E isso tudo, voltando, né, para a questão do Dia dos Pais, para o texto, até mesmo que a Adriana colocou nos comentários, isso aqui tudo, ele mostra o poder criador do pai e o poder mantenedor da mãe. Então, o pai cria e a mãe mantém. A mãe nutre, ela acolhe essa criação. E, inclusive, uma coisa que eu achei muito interessante aqui, Sebastião coloca ambos, pensamento e vontade, criam o perispírito e o corpo físico. Eu me lembrei da própria mente, né? E por serem expressões deles, demonstra-se claramente que são efeitos da proeminência da fonte geratriz. Aí eu me lembrei de Joana de Ângeles, que fala que nós somos o resultado o amor é o prolongamento do psiquismo divino. E aí eu me lembrei dessa parte, posto que não há menor possibilidade de dissociar a causa, quer dizer, o Deus, a criação, o Criador, e do efeito que é a criatura. E pegando o embalo daquilo que o Luiz falou da vivência, dentro desse universo, desse universo que é Deus, existem vários universos. E nós podemos, né, como a gente fala de Paulo, em Deus existimos, né, vivemos e nos movemos, ou seja, nós caminhamos nos nossos próprios corpos de expressão, né, o presente, o passado, que seria o subconsciente, que a gente estava falando dele, né, e o inconsciente, para trazê-los, né, nós nos projetamos ao futuro, pegamos as informações e nós mergulhamos através do exame de consciência no inconsciente para que nós possamos reprogramar no eterno presente, que é o nosso próprio consciente. E só uma última coisa para a dona Miriam falar, e a Adriana também fazer suas colocações. Eu achei muito interessante esse parágrafo do Al-Rumi. Olha só, aqui, ó, como planta, dormi, fui mineral, morri e me tornei planta. Então, ele morreu, ele criou, fez a sua vivência no mundo mineral, ele morreu na forma e depois ele se transformou no vegetal. E depois ele no homem. Então, essa palavra morte, né? Ou seja, ele dorme
e depois ele acorda numa outra realidade. Isso, para mim, essa palavra morrer, ela para mim, é de um simbolismo muito grande. E ele fala aqui da impermanência, o estado de anjo até deixei. Entretanto, mesmo esse estágio de anjo, até terei de deixar. E aí eu tive nessa vivência a seguinte colocação exatamente sobre isso. Ou seja, isso faz parte do poder criador de Deus, criador dos Cristos e criador de Deus. Porque se a gente... É a mesma coisa os nossos pensamentos. Se a gente não deixa eles morrerem na forma para vivificar numa outra forma, não existe criação. É a mesma coisa. Existe 30 crianças na primeira série. Se repetir uma, eu teria que colocar 29. Se eu permanecer essas crianças na mesma série, eu não tenho como colocar alunos nessa mesma série. Então, eu achei assim essa colocação ficou assim fantástica, no sentido de que essa morte, essa transformação, ela precisa não só para manter a complexidade do universo, bem como para permitir a criação. Ponto. Excelente, nada como ter a nossa mestre em biologia em vida aí. Gratidão. Vamos lá, dona Miriam, o que ficou desse texto? A Pamela explica tão bem que não tem o que falar, Pamela. Viu? Eu só no texto, né? É que a mente é um laboratório, né? Que eu frisei aqui. E o pensamento é sua capacidade criativa em ação. A mente é uma emanação do próprio espírito, né? Ambos, o pensamento e a vontade, criam o perispírito e o corpo físico. Isso daí dá uma boa palestra, viu, Pamela? Você que é expert do assunto, eu fixei bem nisso daí, né? Se você não tiver mente boa, você não cria nada, seu pensamento é ruim. Então, mente é o laboratório de você ser um espírito melhor. E você me fez lembrar que ontem está no canal do no Despertar, uma roda de conversa que o Alexandre fez com o Sebastião no Mega Feirão. E o Sebastião fala junto com o Ramatiz sobre as magias mental, antifraterna, né, os feitiços. E aí, ali eu percebi o seguinte, que o câncer, ou melhor, todas as doenças que são originárias de uma queda de uma imunidade, elas têm origem na nossa deficiência, no nosso desequilíbrio do reto pensar, sentir, falar e agir. Todas aquelas magias que ele fala, é a magia no falar, é a magia no pensar, a magia no sentir, no falar e no agir. Exatamente. Perfeito. Se você... Tudo aqui dá uma boa palestra, viu, Pamela? Do que eu percebi que a mente é um laboratório. Fala assim, tô assim, minha mente está cozinhando, né? Pro bem ou pro mal? Vamos pro bem, né? É o que nem a questão que eu falei. Eu usei muito a minha mente para mim acontecer uma coisa e eu consegui, né? Um estado no momento certo, com a pessoa certa. Então, eu trabalhei a minha mente. Aí o meu
laboratório, voem para o perispírito e nós conseguimos. Exatamente. Bom, antes de eu dar aqui alguma contribuição, né, porque praticamente foi falado tudo, mas é lógico, né, que para cada alma ressoa num sentido, né, dona Miriam? Então a gente contribui um pouquinho. Vou passar o bom dia das pessoas que estão conosco. Ricardo Carvalho, não sei se é parente, né, professor Carvalho. Bom dia. E ele faz algumas considerações, né? Ele coloca aqui: bom dia, tudo o que aconteceu, acontece e vai acontecer, está na palavra de Deus, na Bíblia Sagrada, encontramos todas as respostas e soluções para a vida do ser humano. O Senhor Deus disse tudo é possível, provavelmente, né? Ao que crer, e ninguém vem ao Pai a não ser por mim, frase de Jesus, né? O Senhor Jesus disse, né? Foi Jesus. E também Jesus disse que eu sou o único caminho, a única verdade, a única vida, só nele encontramos toda a nossa necessidade para a nossa alma. Com certeza, Ricardo, não discordamos disso, né? Nós somos cristãos e trabalhamos muito isso na nossa essência, buscando a compreensão, a razão, exatamente do que está na Bíblia, ampliando essa visão, né, conforme mesmo Jesus nos colocou, né, que haveria consoladores prometidos, e o consolador prometido vem através do conhecimento, aonde vai haver a união entre fé, né, razão, intuição, e a própria ciência vai nos explicando muitas coisas, né? Então nós estamos aqui nesse esforço de compreensão, compreendermos mesmo, entendermos, e é o que Sebastião coloca aqui de uma maneira muito processual, né? O Sebastião, ele processa, né? Como é que é essa criação, né? Como é que eu, espírito, crio, né? E aí, através do Pai Celestial, dos elementos que Deus nos permite a existência enquanto seres, desde o psiátomo, né? Desde o início ali do átomo mais primitivo, aí Pamela pode dar aula para nós, né? Do átomo mais primitivo, como que isso vem caminhando nesse processo de evolução. E o poeta islâmico, né, não deixou nada para trás, né? Ele começou lá no mineral, né? Se a gente olhar o mineral, você olha o mineral, você fala assim, tem vida aí? Né? Tem vida, tem uma vida ali alimentando tudo aquilo para que aquele minério existisse, né? Tem uma energia. Então você desprende daquele momento de mineral e passa para um momento de animal, né? E aí vegetal, aliás. E depois você passa para o momento do animal. Isso já vem comprovando. Olha, ele escreveu isso em 1210, né? Depois de Cristo. Não, no período de 1210 a 1273, que foi a vida dele, né? E Allan Kardec reescreve isso, né? Traz essa mensagem de novo para nós, né? Já em 1857, quando começa a publicação, né, das primeiras obras de Allan Kardec, onde a gente vai estudar toda a sua obra, né, através do Livro dos Espíritos. E aí ele coloca essa frase para nós, né? E aí tem a ver com esse morri, né? Que tudo se transforma, nada se perde, né? O morri ali é, na verdade, a transformação, né? A transmutação. Então, quando a gente é mineral, passa para um outro estágio, mas do que nós estamos falando? Da essência, do espírito, né? Que está carregando o conhecimento enquanto minério para o mundo vegetal, e no vegetal você encontra minerais, né? Não perde, está tudo ali. E depois no animal você também encontra tanto o mineral quanto o vegetal, está tudo ali. Quando você se transforma em hominal, que é um estágio do animal, olha só, né? Não deixamos o animal, né? Mas no estágio do animal, o hominal, tem tudo ali também. E aí, conforme vai construindo-se, elaborando-se, melhorando-se esse ser, né, que já ganhou
muito conhecimento nessa fase, ele vai para outra. E ele termina dizendo que, mesmo no estágio de anjo, eu vou ter que deixar, né? Então, mesmo sendo anjo, teremos transformações, né? Acho que tem uma evolução, eu não sou muito atenta a isso, a querubim, não sei o quê, arcanjo, né? Então, tem todo um processo evolutivo ainda ali, e a gente sabe que a evolução até chegarmos a sermos ordem crística, como Cristo é, né? Então, nós vamos ter o nosso planetinha. As pessoas ficam abismadas quando eu falo isso, né? Mas nós teremos o nosso planetinha. Hoje, o nosso planeta é esse micro-universo aqui, o corpo físico, né? Então, eu vou precisar aprender a comandar estas células que me compõem. E aí, então, ele vem trazendo para nós, né, que desde as origens, as suas mais altas expressões, tudo vibra, tudo canta, dentro do amor, né, dentro da solidariedade, da fraternidade, e elas são contagiantes, porque para nós existirmos, meus amigos, para nós estarmos aqui hoje, todo esse contexto vibra em harmonia. Então, quando o meu pensamento não é bom, ele é maledicente, né? Ou eu penso coisas ruins mesmo, para a maldade em si, eu desarmonizo essa lei. Por isso que geramos doenças em nós, né? Então, porque para a vibração acontecer e a vida acontecer, há necessidade de nós estarmos o tempo todo em equilíbrio, né? O tempo todo trazendo para nós aqui, né, a importância desse verbo criador, né? Então, no princípio era o verbo. Por que era o verbo? O que o verbo faz, né, Pamela? O que o verbo faz? Vamos pensar aí, o que o verbo faz? O verbo é ação, né? O verbo é a própria ação. Então, para existir, né? Então, no princípio era o verbo, como nos diz João, né? E o verbo estava em Deus, com Deus. E o verbo era Deus. Então, o próprio Deus é o próprio verbo, é a própria ação, né? E aí a gente vai entender que todas as coisas existem por causa dele e nele, né? Então, tudo que há é nele e nele. Então, o fluido cósmico universal mostra para nós, né, que é o próprio Deus, a essência primévia, né, de tudo que há. Então, nós vamos entendendo, né, que a vida e a luz passou a existir e resplandece sobre as trevas, né, por causa desse nosso Pai Criador, né? Então, a luz é iniciada com o Verbo Criador e o Cristo ele vai personificar essas máximas do Pai, desse grande arquiteto. Então, é o Cristo que faz isso. E aí nós vamos entender qual é a função do Cristo. E o Cristo é uma ordem, é um grupo de espíritos que tem cada um uma vocação, né, para fazer todo esse contexto, esse laboratório divino, que é o planetinha Terra, que é uma fraçãozinha do todo o universo, que Deus é o seu criador, né? Porque às vezes as pessoas pensam assim, né, né? Olha, gente, a Terra é minúscula perto de tudo que há, né? Pela amplidão do que há nesse universo. Então, o Cristo, essa ordem crística, tem vários seres ali trabalhando para que tudo funcione da melhor forma possível. É quando você olha que tudo vibra, você olha para os planetas, né, fora da órbita da Terra, você vai analisando, tudo aquilo não bate, né? Está tudo ali funcionando perfeitamente. As forças que existem, centrípeta e centrífugas, comandando tudo isso dentro da lei divina, é a mesma força que existe no nosso universo, né? Então, para que os nossos órgãos funcionem bem, para que as nossas células funcionem bem, e tudo, ele fala assim, é muito fácil, né? Trabalha aqui em nós
o nosso pensamento, a nossa mente, mostrando que nós, através da intuição, temos a lei, né? Intuir é lei. E essa lei é construída, né? A lei é construída todos os dias. É o que eu comentei já e Sebastião coloca. Nós afirmamos, né? E reafirmamos quando acertamos. Então, todo acerto espiritual do espírito, né? Todo acerto que o espírito faz, todo acerto que o espírito faz, ele leva para sua para essa memória, né? Que é como o seu Luiz colocou, né? O arquivo, grava lá e fica como intuição no futuro, porque fica no eu superior, algo que você acertou. Então, por isso que ele vem falando aqui. E a necessidade de você ter vontade, né? Olha como a vontade tem uma característica importante em nós, né? Então, sem vontade, nem aqui estaríamos, né? O grupo que está aqui é porque teve vontade de estar aqui, né? Senão a gente fica na cama, né? Tava quentinha a cama, né? Dá vontade de ficar até 10, 11, levantar só para o almoço e olha lá. Se não der muita fome, vai tocando o dia, porque hoje estava bem quentinho para ficar na cama. Então, é por quê? Porque nós estamos com vontade de algo mais, de buscar algo mais, de compreender algo mais. E aí ele coloca que essa vontade é que é a fiel escudeira, guardiã e gerente executora. Né? É realmente para executar, se não tiver vontade, você não vai. E a nossa mente, como já foi dito aqui, é o laboratório que Dona Miriam aí destacou, seu Luiz também, né, que o pensamento é essa capacidade de criação em ação, né? O pensamento é que faz acontecer. Incrível isso, né? E a gente não para para compreender o quanto o nosso pensamento é forte. Às vezes a gente se deixa derrotar, meus amigos, por causa dele. Né? A gente já acorda com... o pessoal fala, acordou com o pé torto. Na verdade, é o pensamento, né? Você acorda tropicando nos próprios pensamentos e já negativando todo o seu dia. Tudo aquilo que você pode trabalhar para fazer melhor, né? E a mente nossa é a emanação do próprio espírito. Não é o espírito, mas é a emanação do próprio espírito. Emana, né, através da mente, as vontades dirigentes desse espírito. Né? Então, ali está a suprema força mental. E nós temos que trabalhar isso. Né? E aí nós temos vários estudos do Emmanuel, né, da própria Joana de Ângeles, que é a chave. É a chave do processo evolutivo do espírito encarnado. Né? Então, nós temos aqui a nossa própria força, a nossa própria ciência, a nossa própria presença através do pensamento. Então, eu e você podemos muito nesse sentido. Por isso que Jesus disse, vós podeis fazer o que eu faço e muito mais, ir muito mais além. Então, essa é a força. Então, isso nós temos que entender nesse estudo, né? Então, que nós estamos aqui com o pensamento e a vontade, criando o tempo todo o perispírito e o corpo físico que eu tenho. Pamela, você pode falar do milagre, né? Dessa força que você aprendeu e de tudo que você já superou em vida. O seu Luiz quer falar também, né? Então, estão aí com a palavra. No caso do poeta Rumi, inclusive o próprio Leon Denis, né, tem até uma frase que o Sebastião coloca no livro e que a gente ouve muito nas casas espíritas, né? O homem, né, dorme no mineral, né? Depois ele acorda dorme no mineral, acorda no vegetal, sonha no animal. Mas isso tudo, o próprio Kardec, ele coloca isso como
vamos dizer assim, como processo, lá na questão 23, né, do espírito, que a gente imagina que seja um espírito já desenvolvido, e o átomo, né, no caso do átomo físico, mas o Sebastião, não porque ele é o maioral, mas é porque ele estudou e ele fez o papel do Kardec da nossa época. Ele, vamos dizer assim, ele decodificou a codificação e organizou em uma pesquisa. Ele é um pesquisador nato sobre o assunto. E aí ele criou essa linha tênue, porque eu estava lembrando que na mocidade, eu fui jovem de mocidade espírita, e, e eu me lembro como se fosse hoje o monitor da mocidade, ele mostrando aquele esquema do livro do Jacob Mello que eu não entendia nada. E aí, depois que eu conheci o Sebastião, Despertar da Consciência, percebi que existe uma sequência lógica, né, dentro desse processo aí, que realmente, eu vendo aqui as mensagens, a Amanda Piton falou uma coisa que eu achei muito interessante, que dentro de tudo isso, tudo cresce e tudo evolui. Né? Lembrando que, apesar dos pesares, tudo cresce e tudo evolui. E aí eu peguei o primeiro livro, quem quiser pelo menos ter uma palha sobre isso, falando sobre essa trajetória, a página 265 e 266 fala sobre as citações que está na página 265 e 266. Eu quero só ler um trecho da citação do Miramês, que está na página 265, que ele fala que é uma força mecânica no mineral, buscando a evolução da vitalidade, e os vegetais com impulsos irresistíveis procuram movimentos para alcançar uma inteligência, mesmo que seja instintiva e limitada, como nos animais. Estes, pela força do progresso, anseiam a ser um homem dotado de razão, que trabalha consciente e inconscientemente para despertar as suas qualidades angélicas, adquirindo por evolução o que chamamos de intuição. Ou seja, nós como é que eu vou falar? A gente já tem dentro da gente esse instinto de busca, esse instinto de evolução, entendeu? Então, e isso é o que faz a gente crescer e evoluir. E só falando rapidamente, a última coisa, Adriana, aquilo que você falou que você ainda não tem domínio, Sebastião mastigou para a gente na página 20, rapidamente, que ele coloca aqui, né? Que espírito é anjo, mas anjo é arcanjo, e ele vai até, né, a parte do Deus cósmico. E o Deus cresce junto com o meu crescimento, que é uma das coisas que as pessoas não gostam de imaginar. Mas se ele está dentro de mim e eu dentro dele, quando eu cresço, ele também se expande sem acrescentar volume. Parece coisa de louco, mas abrir um portal também parece uma coisa de louco, mas é isso aí. Então, a mente, como muito psicólogo fala, ela mente. Não, ela não mente. Ela é sempre verdadeira. Quando você quer realmente compreender quem é você, para alguns instantes e começa a ver o que você está criando dentro dessa mente. E a citação final aqui, de João, não de Jó, e a luz resplandece nas trevas. E o que aconteceu? As trevas não a compreenderam. Então, por quê? Porque
A luz, apesar do princípio inteligente ser simples e ignorante, ele trazia algo porque ele saiu do psiquismo divino. Ele saiu de Deus. Sair, entre aspas, porque nós não vamos sair nunca, porque o Deus que nós cultivamos não é o antropomórfico, é o Deus criador que a Adriana trouxe. Então, nós estamos dentro dele e ele dentro de nós. Então, nós nunca saímos dele. Mesmo quando eu não acredito em alguém supremo, em arquiteto, em nada, não deixa de estar dentro dele. Como aqueles que não acreditam na reencarnação não deixam de estar dentro do processo reencarnatório. E outra coisa que eu quero lembrar bem aqui, o que o Rubens falou, que eu nem eu conhecia, mas ele falou, acaso fui rebaixado pela morte? Não, muito pelo contrário. Então, uma das coisas que a gente mais ainda tem medo é a morte, né? Eu vi o processo da morte do meu irmão, o corpo não queria morrer. Eu acho que ele nem estava ali, como eu conversei com o Sebastião, né? Mas o corpo, de repente, se viu precisando se desmanchar, porque eles também querem ter a vida dele, apesar de fazer as suas brincadeiras e as suas bagunças, eles querem permanecer nesse processo. Por isso que é bom a gente relembrar, cuidado com o que vocês estão fazendo. Eu sei que eu estou me equivocando nas minhas criações, mas cuidado com o que vocês estão fazendo, que vocês vão perder a oportunidade como eu vou perder também. Então, ajeita, calma, guarda, espera, né, que valores maiores virão aí, tá bom? E eu convido a dona Miriam na próxima aula a fazer uma palestra sobre pensamento e vontade. E é exatamente o que ela falou a respeito ela vai falar sobre a mente. E por isso, e como ela falou tão brilhantemente, aí ela vai fazer a palestra para a gente. Pamela, é seu coração, que é enorme, Pamela. Não tem essa capacidade, não. Eu tenho essa dificuldade de me expressar. Eu pego, mas eu não consigo me expressar. Eu tenho que fazer umas aulas com você, Pamela. Com o seu filho, para me poder aprender a me expressar. E lembrar que no próximo evento de Olímpia, lembrar que no próximo evento, o evento vai ser o objetivo da vida. Então, aqueles que desejarem têm um ano aí para se reprogramarem para o objetivo da vida. O objetivo e o significado da vida, dia 10, 11 e 12 de setembro. Já fica o convite. Vai escapar do frio, que nós não escapamos. Setembro já está mais gostosinha a região. Vai ser dar para receber. Vai ser na própria Fazenda Capituva. Então, em Olímpia, ela é um município próximo, acho que 40 quilômetros de Barretos. Vale muito a pena. É próximo a Rio Preto, Adriana. Lá perto. Legal. Então, vamos caminhando para o finalmente, né? Agradecendo aí a presença de todos e todas. Aí eu vou pedir para cada um dar o seu recadinho final. Eu posso falar por último, porque aí eu já faço o merchan para 17h30. Uma conduçãozinha de fechamento para nós, como o Sebastião faz. Pode ser por último, Pamela. Deixa aí sua mensagem, seu Luiz. Bom, eu agradeço a grande oportunidade. Se me equivoquei em algumas coisas, ou exagerei em outras, foi pela empolgação. Porque esse ato de criar também leva a nós a alguns assombros. Mas, como o próprio doutor, esqueci o nome dele lá, tudo é possível, né? Tudo é possível, basta que você creia e trabalhe para essa criação sua.
Um abraço a todos. Agradecimento. Gratidão. Dona Miriam. Eu que agradeço muito essa live de hoje, que vai cada dia mais, né? Nós abrimos a nossa mente, né? Nosso coração. E vamos lá, durante a semana, usar nosso laboratório mental, né? Para que isso faça que nós um ser melhor, com essa abertura total. Pamela, seu finalmente, já finalizando tudo, né? Nós agradecemos também mais uma vez a todos que puderam nos acompanhar até esse momento e quem vai nos acompanhar depois. Gratidão. Então, agradecendo, né, a Deus, né, por essa oportunidade e já convidando a todos para o estudo de hoje, às 17h30, que o Sebastião já vai dar continuidade na parte 37 sobre Ramatiz. Então, ele está falando sobre essas terapêuticas, né, das cirurgias, né? E hoje ele vai mostrar que essas técnicas de quimioterapia, radioterapia, são muitas das vezes um adiamento do nosso autoencontro, né? Então, vamos dizer assim, não existe outra forma de cura a não ser a nossa transformação moral. E esses mecanismos alopáticos são instrumentos, mas não às vezes, eu extirpando um órgão, como a gente já ouviu falar, ou fazendo essas técnicas de cauterização dos tumores, eu vou simplesmente adiando esse processo. Então, os tratamentos paliativos devem estar juntos com um desenvolvimento moral. E então, nesse momento, né, se a prece, se a oração é uma proposta, então eu pego a proposta da Dona Miriam, que essa semana a gente trabalha a nossa mente, o nosso pensamento, e nós trabalhemos exatamente a vontade, né? Não deixemos com que as nossas vidas passadas, ou aquilo que está no nosso inconsciente, nos domine e que nós possamos fazer dessa semana a melhor semana de todos. Gratidão a tudo e assim seja. Você conhece a si mesmo? Está em busca do autoconhecimento? Deseja saber qual sua verdadeira origem, a sua natureza divina e a sua real destinação? Se realmente quer investir parte do seu tempo em busca de conhecimento para aplicar no seu dia a dia, tornando-se um ser mais pacífico, mais sereno, mais saudável e mais feliz, adquira as obras de Sebastião Camargo. O primeiro livro é um tratado de saúde integral, no qual descobrirá sua origem, natureza e destinação. No segundo, fará uma viagem para dentro de si e aprenderá a vivenciar o que compreendeu, a melhorar-se, interagindo de forma resiliente e proativa consigo mesmo, com as leis e com a vida, capacitando-se a cada experiência bem vivida a ser um exemplo de bem viver. São duas obras que visam a saúde integral do ser humano a caminho de sua humanização. Contato pelo WhatsApp DDD 11 97444 0770. Namastê.